Ante todo, muy buenas noches a nuestro público a nivel mundial de la red global Progresismo Humano Internacional. Hoy iniciamos octubre del 2014 con un nuevo ciclo de entrevistas de carácter científico y del acontecer de nuestra sociedad y del planeta, siempre con el afán de mostrar la verdad exacta y la realidad actual en la que vivimos. Como ya todos se habrán enterado por diversas fuentes de información, está causando gran expectativa un gran logro científico alcanzado por un equipo de avanzada en Brasil, en la ciudad de Araguaína, referida a la cura exitosa de la enfermedad causada por el virus VIH o HIV-1 y su eliminación completa. El equipo está a cargo del Dr. Paulo Antonio Rodríguez Gobella, jefe de proyecto denominado Mutamba, con quien tenemos el gran gusto de iniciar esta entrevista internacional, quien se ha brindado gentilmente a proporcionárnosla y acceder a nuestra petición sin ningún problema, para aclarar muchas dudas de índole científico y en qué consiste el tratamiento descubierto. Es de hacer notar que esta enfermedad causada por el virus HIV-1, con datos actuales del 2014, afecta aproximadamente a más de 40 millones de personas y sigue en ascenso progresivo, afectando incluso a grupos sin riesgo, desbordándose del control sanitario. Sin más preámbulos, comenzamos la entrevista programada. Como estamos ante un público intenso, muy grande a nivel internacional, doctor, para que la gente conozca, ¿en qué localidad usted radica actualmente? Boa noite, Fabrício. Boa noite. Eu trabalho e moro aqui em Araguaína, estado da República Federativa do Brasil, chamado Tocantins. Su currículum, su especialidad actual. Sim. Su especialidad actual. Sim, eu sou médico, né? Graduado aqui pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, em Medicina. Estou fazendo mestrado em Saúde e sou pesquisador do projeto Mutamba contra a AIDS. Perfecto. ¿Podría contarnos algo brevemente sobre su actividad curricular, o sea, cursos, seminarios en los que ha participado últimamente a nivel profissional, para conhecimento do público? Sim, a gente já apresentou várias palestras, inclusive na Pastoral da AIDS, em Porto Alegre. E recentemente agora, no dia 12 de setembro, estivemos numa cidade, num estado próximo aqui, em Paraupebas, apresentamos essa palestra, que é sobre o projeto Mutamba contra a AIDS. E já temos duas palestras marcadas para o mês de novembro, uma em Palmas, que é a capital do estado, aqui onde eu moro, e a outra em Porto Velho, em Rondônia. Investigando el HIV-1, el virus, ¿cómo es que surge esa necesidad? Sim, esse projeto iniciou, na verdade, com meu avô. Meu avô era farmacêutico, graduado em farmácia. Ele fazia tratamento em 1946, aqui em Goiás, no Faina, quando se tinha muitos casos de febre amarela. Então ele conseguiu um índice de cura de 100%. Então, como o vírus da febre amarela é um retrovírus que transcreve DNA através do RNA, a gente iniciou essa pesquisa de direcionamento para o HIV. Foi assim que iniciou este projeto. ¿Por qué investigar y centrarse específicamente en el HIV-1? O sea, ¿por qué usted ve esa importancia radicalmente en enfrentar a este virus que agobia a la humanidad? Porque eu sempre tive interesse no assunto da AIDS. Há mais de 24 anos eu leio sobre o assunto. Inclusive eu estava lembrando esses dias que em 1990 eu li o primeiro artigo sobre HIV. E sendo uma patologia que dissemina muitas pessoas no mundo, a gente resolveu iniciar esse projeto com HIV devido aos resultados que meu avô obteve no passado. Existe aún una confusión entre HIV-1, el virus, y la palabra SIDA. ¿Son lo mismo
¿Cuál es su opinión al respecto? A palavra SIDA, ela significa imunodeficiência adquirida. Já é um estado de doença gravio em pacientes que têm imunidade rebaixada. Não só o HIV, como por exemplo o câncer, pode provocar SIDA, que a SIDA é a imunodeficiência adquirida pela falta de defesas do corpo, que são os anticorpos. Então a SIDA, já quem apresenta SIDA em quem tem HIV, já é um estado avançado da doença HIV. O sea, son básicamente cosas distintas, Exatamente, são distintas. pero provocadas por el mismo virus o... Não. A SIDA pode ser provocada pelo HIV, ou então pelo câncer, ou então pelo um calazar, ou então por uma doença autoimune. Porque na verdade a SIDA é a deficiência de defesas do corpo, síndrome da imunodeficiência adquirida. Quem tem HIV, a probabilidade de apresentar SIDA é muito grande. Com o passar do tempo, apresenta. Mas quem tem câncer também pode apresentar essa imunodeficiência adquirida, que é SIDA. ¿Cómo usted define el HIV-1, el virus? ¿Cómo usted lo define científicamente, básicamente hablando? Sim, o HIV-1 é um retrovírus, da família retrovírus. Ele transcreve DNA a partir do RNA. É um vírus parasita intracelular e também mutante. Os vírus têm duas características que provam que tem vida: a replicação e a mutação. Então, o vírus HIV é um vírus mutante que, com o passar do tempo, pode se tornar-se fatal e mortal. Las investigaciones en torno a la destrucción del virus HIV-1 en el mundo han avanzado mucho en su opinión o están todavía paralizadas. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista científico? Está muito avançado, inclusive com a genotipagem, né? No uso do coquetel vai se diferenciar uma nova droga como a truvada. Então as pesquisas estão sempre muito avançadas, principalmente nesta área que a gente está fazendo agora, que é com o tanino da mutamba, que ele inibe a transferase reversa. Então, no meu entender, está muito avançado, tanto nessa área farmacêutica, como na área de vacinas. Estão avançadas, sim. ¿Por qué demoran los investigadores y científicos mucho tiempo, y los científicos en descubrir una vacuna o cura contra el HIV-1? Porque ya van casi 31 años desde su último descubrimiento, ¿no? Por Robert Gallo, el científico americano. Sim. A vacina para o HIV, ou até mesmo para a hepatite C, no meu entender, ela é improvável. Nem que seja daqui a 30 anos é improvável. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa se contamina hoje, dia 1º, no dia 30 de outubro, ela tem, em média, mais de 10 bilhões de vírus. Quando a transcriptase reversa vai transcrever RNA em DNA, muda a posição dos códons no filamento do DNA. Ou seja, o vírus HIV é um vírus mutante. Então teria que existir uma vacina para 10 bilhões de vírus. Por isso que existe um insucesso da vacina até hoje, e creio-me que não será possível a vacina. Não será possível devido à mutação do vírus. Por isso que a gente está trabalhando com essa nova perspectiva, que é a mutamba, de um vírus SIDA. E a gente está chegando a alguns pontos que realmente o caminho é esse. Claro, entiendo. Básicamente usted define que el virus, bueno, el problema que está teniendo actualmente el mundo científico es la mutación del virus, y por eso es que tardan mucho en elaborar siempre algún tipo de medicamento o medicina, o en este caso una vacuna. Exatamente. ¿Qué problemas o qué tiene el virus? Bueno, básicamente era eso, ¿no? La mutación, pero ¿algún otro problema adicional que tenga en la investigación, o solamente ese es el problema principal? O maior problema do vírus HIV é a mutação que ele sofre, e com o tempo ele vai adquirindo resistência aos fármacos existentes.
como coquetel. Existe 1, 2, 3 tipos de fármacos que as pessoas usam. Com o tempo, com o passar do tempo, ela vai adquirindo resistência, tendo que fazer genotipagem, ou seja, buscar uma nova droga, uma nova droga, uma nova droga, já que não se existe uma vacina eficaz para o HIV. Algunas personas dicen, bueno, vamos a polemizar un poco para entrar en el modo de polemizar en la entrevista. Sí. Algunas personas dicen que no hay el virus, dicen alguna gente, incluso algunos llamados científicos dicen que el virus no existe. Eu não compreendo essa dissertação de algumas pessoas, porque assim como tem o vírus da gripe, que todo mundo concorda que existe o vírus da gripe, inclusive aqui a gente tem vacinas para o vírus da gripe, que muda, né, de ano em ano, a cepa muda, eles fazem nova vacina, mas que a vacina eficaz cobre uns 300 vírus, que na verdade existe 900. Mas, na verdade, assim como existe o vírus da gripe, existe sim o do HIV. A gente já tem comprovação científica, com microscópio eletrônico, da estrutura viral do HIV. Não tem como se dizer que ir contra uma prova evidente, né, que é uma fotografia do microscópio eletrônico. Não tem como eu discordar desse assunto e nem tem como eu discordar da simatologia que apresenta o paciente com HIV quando ele é contaminado nos primeiros 30, 60 dias. Gracias, doctor. Sobre el entorno de la investigación que básicamente ahora nos ocupa, sí. ¿Existe actualmente ayuda de los gobiernos e instituciones para ayudar a los investigadores en estos proyectos de investigación contra los virus, específicamente contra el HIV, contra el HIV? ¿Existe una ayuda de los gobiernos e instituciones a nivel global o não existe? Não, Fabrício. A gente teve contato, inclusive a gente esteve na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, que representa uma instituição de pesquisa do governo federal, por 3 vezes. Eles se mostraram interessados no começo e logo depois mostrou totalmente desinteresse, não quis mais saber do projeto, apesar da gente mostrar as provas evidentes e claras, com testes laboratoriais que nós pagamos. Mesmo assim, o governo não mostrou interesse, o governo do Brasil. A partir do momento, Fabrício, que a gente tem um projeto, na qual esse projeto tem um teste in vitro, que deu eficácia do tanino inibindo o HIV NL43 em células linfocíticas bovinas, e temos um reteste com inibição de 100%, sem citotoxicidade, de uma instituição do governo, na qual movimenta aqui no Brasil 5 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de dólares por ano, e não tem um interesse nessa pesquisa, que inclusive existe uma recomendação da OMS para se pesquisar produtos naturais, e este governo não se intensifica essa pesquisa, dá-se a entender que existe financeiro em continuar como está a fábrica do fármaco industrial sintético. Claro, se da más prioridad a industrias grandes, ¿no? Exatamente. Exacto. ¿Cómo es que se inició el proyecto Mutamba contra HIV? ¿Cómo es que usted inicia en forma científica esto, en forma breve, si nos puede explicar? Sim, a gente iniciou esse projeto Mutamba com os dados, como eu já lhe disse, do meu avô. A gente fez um artigo, desse artigo a gente fez uma referência bibliográfica ao tanino, e logo após a gente fez um teste in vitro, na qual deu inibição do vírus HIV NL43, e a gente fez um reteste, confirmou essa inibição, sem citotoxicidade. Começamos a apresentar esse projeto e verificamos que realmente todos os dados que nós temos são realmente reais e eficazes. ¿Cómo es que usted descubre que este compuesto, en este caso el tanin, podía enfrentar eficazmente el HIV? ¿Cómo es que usted logra esta investigación? Sim, o nosso artigo, Fabrício, temos 43 referências, inclusive mais de 40 internacionais, na qual o trabalho com tanino existe já há 40 anos. Existe, no caso, um cientista chamado Kikuski que testava o tanino em
em HIV, só que esse tanino que ele testava apresentava-se toxicidade, por isso que foi descartado, mas existem outros trabalhos, como a da doutora Elizabeth Barros de Carvalho, da Universidade de Porto, que fez uma tese de doutorado, na qual falava que o tanino do carvalho inibia a amilase salivar bovina. Então, através disso aí, nós aprofundamos com a mutamba e no teste in vitro, em laboratório, o que deu o efeito antiviral foi a parte butanólica, na qual a concentração de tanino é altamente rica. Com isso, nós concluímos que essa inibição, através da complexação entre proteínas e o tanino, realmente é devido ao tanino. El tanino, el tanino en sí es un compuesto, es un químico, ¿qué es Sim, doctor? o tanino é um composto, o tanino ele tem tanto os condensados como os hidrossolúveis. Os hidrossolúveis são mais eficazes na inibição viral. O tanino, ele tem um peso molecular em Dalton na natureza, qualquer espécie vegetal que apresenta a cor verde, a clorofila, tem um tanino de 500 a 3.000 Daltons. Nessa proximidade de 2.500 a 3.000 Daltons são tóxicos, ou seja, apresenta toxicidade, né, e prejudicial ao corpo humano. Mas os taninos abaixo de 2.000 Daltons, que a gente prevê que a mutamba seja assim, apresentam um efeito de inibitório sem citotoxicidade, como a gente temos a comprovação em testes em laboratório. Este compuesto, el famoso tanino que usted estaba investigando y que está ya utilizando eficazmente, ¿dónde se obtiene? Es este metabolito, en otras palabras, metabolito natural. Exatamente. O tanino ele é um metabólito secundário no vegetal. No caso, a mutamba. A mutamba, nesta região de Goiás, que é um estado, e Tocantins, que é um estado da República Federativa do Brasil, ele é parasitado por um vírus, um mosaico. Quando ocorre essa parasitação, a árvore do Azumo folia mutamba, ela produz esse metabólito secundário para destruir o vírus, para destruir a transcriptase reversa desse vírus mosaico. Então, o tanino ele é feito a partir de uma produção secundária da agressão biológica. O teor de tanino. ¿Es posible científicamente sintetizar el tanín, o sea, el producto extraído de esta planta? ¿Es posible? ¿Usted piensa que sería conveniente sintetizarlo o tratarlo de modificar o paquetizarlo más que todo para la población? ¿O cómo lo ve? ¿Cuál es su punto de vista? Não, eu acho que não. É possível sim a sintetização, mas o custo seria muito elevado, seria numa proporção de 1 para 1.000. Enquanto que 1 grama de um tanino natural custaria $1, a sintética custaria 1.000. E devido a essa regulação do teor em Dalton aqui, seria muito difícil e muito caro produzir isso aí artificialmente. Agora seria mais barato e eficaz industrializar as folhas. As pessoas aqui no Brasil começaram a usar essas folhas por livre, espontânea vontade própria. Eles estão usando as folhas desidratadas. A diferença de uma folha desidratada com a verde, no caso da mutamba, perde só 2,75 do teor de tanino. No momento estão usando as folhas desidratadas numa forma empírica, né, natural, de se fazer o extrato. Porque essa industrialização só será possível através do término dos estudos e uma autorização do governo aqui no Brasil, no caso a Anvisa, de medicamento. El árbol de donde se obtiene el tanín, Guasulma ulmophilia mutamba. Sí. Vamos a denominarlo MGUT para mejor divulgación. Sí. ¿Existe este producto MGUT básicamente o suficiente para todo el mundo? ¿Cómo piensa usted porque es un árbol, ¿no? Entonces hay millones de enfermos en el planeta. Entonces, ¿alcanzará el mutamba, el MGUT, este compuesto para tratar a todos los enfermos? Fabrício, aqui no Brasil a gente temos que muita árvores, né, na forma natural. Tanto aqui, no caso da localidade que faz essa eficácia, que é o estado do Goiás e Tocantins,
Mas em termos de mundial, em termos de distribuição mundial, não. Não, vai ter que se fazer um reflorestamento planejado. Precisamente, ¿cómo lo está extrayendo actualmente el MGUT, el MGUT para el tratamiento en el proceso mismo? Sim, a gente usa 50 folhas desidratadas. As folhas podem até variar de tamanho, sendo 50 folhas, em 400 ml de água natural. A gente coloca num liquidificador, tritura, logo após, tritura bastante, logo após peneira, coloca numa jarra. Cuando dice penera es Peneira cierne, ¿no? Sim, exatamente, peneira. Coloca-se numa Perfecto. jarra, coa, né? Coa-se, peneira. Cola. É, Perfecto. coloca-se numa jarra, acrescenta 1,5 litro de água potável, natural. Aí fica-se um total de 2.000 ml. Coloca-se na prateleira da geladeira e usa-se um copo americano de 200 ml, de 12 em 12 por 30 dias. Esta fórmula tem que ser repetida a cada 5 dias, né? Que o tanto do conteúdo do líquido só dá para 5 dias. Então, a cada 5 dias faz-se desta forma. ¿Cómo es que usted llega a descubrir esta dosificación exacta y cómo administrar el tanin? Sim, como você sabe, qualquer medicamento tem a quantidade exata de uso. Se for menos, o efeito não vai ser eficaz. Se for muito, vai apresentar toxicidade. Quando a gente apresentou esse projeto e fez várias palestras, né, a gente começou a divulgar o projeto, algumas pessoas começaram a usar esta forma. E devido a ter usado 50, 60, 70, 80, elas, como se diz, responderam melhor a 50 folhas. Então, a partir dessas 50 folhas, nós começamos a acompanhar vários pacientes usando essa mesma quantidade. ¿Cuánto tiempo le llevó estas pruebas iniciales en los pacientes con el MGUT? Me imagino que ha sido bastante tiempo en las pruebas. Sim, a gente já temos há 44 meses. Nós temos dados de 44 meses atrás que muitas pessoas usaram 30 dias. E temos mais de 100, 200 pessoas que usaram, e a cada dia a gente recebe e-mails, mensagem, dizendo que a carga viral caiu, zerou, e dizendo que o CD4 aumentou. Lógico, isso leva um tempo, porque a reconstituição celular leva um tempo. E nós pedimos para quem usar o extrato da mutamba, usar 30 dias, fazer-se o exame após o término do uso, 60 dias, comprovar com os anteriores para ver os resultados. Claro. Ahora, en relación a la investigación en sí, ¿cuánto tiempo usted le ha llevado a investigar esta cura? Sim, a gente começou a investigação há mais de 10 anos, mas a gente começou a aprimorar e a solidificar a investigação há 4 anos, com a apresentação do artigo e do teste e reteste in vitro. ¿Cómo fueron esos resultados obtenidos con los primeros pacientes en la investigación? Sim, os primeiros pacientes que usaram já eram pacientes crônicos, né, há mais de 10 anos. Tem um, no caso, que teve até 20 anos com HIV. E alguns apresentavam refratariedade ao coquetel, ou seja, mesmo usando o coquetel, apresentavam carga viral alta, CD4 baixo, hemograma com leucócitos diminuído, uma leucopenia, apresentavam doenças oportunistas. Esses sim foram os primeiros que usaram. Eles usaram e de imediato, com 30, 60 dias, a gente começou a ver a resposta tanto clinicamente como laboratorialmente. ¿Por qué problemas iniciales en la investigación pasó junto a su equipo, junto a todo su equipo de investigación? Os problemas que nós tivemos os mesmos que a gente tem até hoje. A falta de cooperação do governo e a falta da cooperação da própria iniciativa privada. Porque a partir do momento que nós concluímos o projeto em termos do artigo, do teste e reteste, e começamos a acompanhar esses pacientes que usaram o extrato,
a gente só tivemos resultados de melhora. Agora, o problema que nós estamos tendo e que nós estivemos até hoje, por isso que nós continuamos com a luta, é do término do projeto. Né? De 5 fases, de 4 a 5 fases, nós só fizemos uma. A gente precisa fazer o restante do projeto. ¿Cuándo fue que usted junto a su equipo de investigación, el equipo Mutamba, anuncian inicialmente el proyecto MGUT? ¿Cuándo es que usted lo anuncian inicialmente? ¿Cuándo fue eso? Sim, foi a partir de 2011 que nós começamos a anunciar em sites, em palestra. A partir de 2011 nós começamos a anunciar. E já em 2012 nós fizemos o teste in vitro, começamos a anunciar, e 2013 também. Essa divulgação tem já 4 anos e nunca paramos com a divulgação do projeto em si. ¿Cómo es que usted y su equipo se animan a realizar estas pruebas directamente sobre humanos? É porque no caso, a água azul Mamifolia, a Mutamba, ela já é vendida lá em São Paulo para bronquite e asma. Ela sendo uma planta totalmente natural, sem citotoxicidade, ela foi introduzida nesses pacientes como um tratamento coadjuvante ao coquetel. Em nenhum momento foi pedido para alguém parar de usar o coquetel. Sempre. Todo mundo deve continuar a usar o coquetel. Agora, a Mutamba foi introduzida voluntariamente como um medicamento natural, coadjuvante ao tratamento dos ARVs, com resultados excelentes. Excelente, como nós temos os dados e os casos clínicos, resultados excelentes. Claro. Ahora, en torno a la administración, ¿cómo se está administrando el compuesto a los pacientes actualmente y cuál es su recomendación? Sim, a administração é, como eu já disse, essa forma empírica, né, de 50 folhas em 400 ml de água, tritura, peneira, coa, coloca numa jarra, acrescenta 1.500 ml de água e usa-se 30 dias. Após o término desses 30 dias, para de usar, espera 60 dias após o término e inicia-se fazer os exames de carga viral, CD4, e esses exames as pessoas vão comparar com os anteriores ao uso do extrato da Mutamba. Claro. Los pacientes que actualmente están con tratamiento del famoso cóctel de ARVs, ¿tienen que seguir tomándolos mientras dure el tratamiento? Sim, é porque os ARVs, que é o coquetel, eles já estão autorizados pela FDA americana, pela Anvisa e vários outros órgãos intitulados do governo. Estão liberados, estudados e aplicados. Enquanto não existir uma liberação total do governo com o tanino da Mutamba, não se pode ter qualquer outra indicação em relação ao coquetel. ¿Hasta cuándo deben tomar estos ARVs, según su opinión, las personas? Si están tomando el MGUT y después manifiestan la cura, ¿ellos tienen que seguir tomando ARV o ya no es necesario? O sea, ¿cómo lo ve usted? Não. Quando a gente conseguir a comprovação científica, através do término do projeto, em estudos em animais e estudos randomizados em humanos, e tivermos a comprovação e o reconhecimento científico por toda a comunidade científica pela OMS, aí sim, aí o tanino da Mutamba irá substituir o coquetel e provavelmente o coquetel não vai ser mais usado. Se a gente conseguir essa comprovação em nível científico mundial, aí isso vai acontecer. Mas, por enquanto, a conduta é não parar de usar o coquetel devido à formulação das diretrizes de leis que existe tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. Si un paciente consigue inhibir completamente el virus de su cuerpo con el MGUT, utilizando el MGUT, logra inhibir completamente, limpiar de su cuerpo el virus, ¿hay necesidad de que siga tomando los ARV? Não. A partir do momento que a gente conseguimos negativar 1, 2, 3, 4, 5 mil ELISA, aí sim, o médico desse paciente, pela própria determinação da OMS, assim como ele tem uma indicação de usar o coquetel, com ELISA negativo, ele não vai ter mais a indicação. Mas o ELISA terá que estar negativo para isso acontecer.
Esse é o nosso projeto, o nosso prognóstico é esse. Conseguimos zerar o ELISA para ter esa comprobación científica. Claro, para que entonces el paciente al terminar el tratamiento y eliminar el virus ya completamente deja los ARVs porque ya no hay necesidad de tomar ARVs porque ya no tiene el virus. Sim. Sí, esa es una gran claro, esa es una gran noticia porque hay gente que está todavía con dudas al respecto, entonces es necesario aclarar este detalle porque entonces cuando ya termine de matar el virus completamente de su cuerpo con el MUT, bueno, sí. ya la carga viral de su cuerpo baja, ya no tiene nada en realidad en su cuerpo Sim. sobre el virus, entonces ahí puede dejar de tomar los medicamentos tan pesados que tienen que tomar cada día, ¿no? Sim, a partir do momento que a gente tiver carga viral indetectável, CD4 normal e um ELISA negativo, ou seja, ausência de anticorpos, aí sim, aí é a comprovação total da inexistência de vírus, tanto na corrente sanguínea periférica como na produção de anticorpos. Se não tivermos os anticorpos, IgG, o IgM e toda aquela sequência de IgGs do HIV, sim, aí sim, nós teremos a comprovação científica da negativação e, consequentemente, um exame negativo. Nenhum médico vai passar um medicamento para um paciente portador de um exame negativo, confirmado através de imunofluorescência para HIV, o Western-Blot para HIV, com sequência de procura de antígenos y anticorpos. ¿Cuál es el pronóstico con los pacientes que usaron el extracto de MGU del tanin sobre los 30 días indicados y pasados los 44 meses? ¿Qué pronóstico usted les da a esos pacientes? Nós conseguimos a negativação da carga viral já, e até o momento todos continuam negativados a carga viral, e o CD4 acima de 500. E exames de sangue comum, hemograma, sem anemia, com plaquetas normais, leucócitos normais, linfócitos normais, todos os exames normais. Os únicos que estão ainda dando positivo são os que marcam anticorpos, não é nem antígeno, anticorpos. Mas a clínica estão todos ótimos y esses exames de laboratório estão ótimos também. ¿Cuál es la reacción del paciente y del HIV ante el compuesto descubierto? ¿Cómo es que reacciona? ¿Cuál es el efecto químico? Si nos puede explicar. E sim, esses pacientes que estavam em situações precárias, refratários aos ARVs, aos TARVs, né? Com a melhora clínica e com ganho de peso, quando eles me encontram, eles ficam felizes e me agradecem bastante, porque eles já viram uma resposta ao tratamento. ¿Un paciente en cuánto tiempo logra inhibir el HIV, el HIV-1, el virus completamente de su cuerpo? Sim, voltando um pouquinho à fisicoquímica e estrutural do tanino, se a gente for estudar o tanino na farmacologia, todo mundo vai se ver que o tanino é um quimioterápico natural, assim como a mostarda. Ele sendo um quimioterápico natural, ele tem uma penetração, ele consegue penetrar na membrana citoplasmática sem romper a membrana. Ele tem uma penetração em todas as células do corpo. Ou seja, o tanino da mutamba ele consegue penetrar nos linfonodos, nas células glias, nos neurônios, ou seja, aonde existiu o DNA viral, ele inibe. Isso aí tudo ocorre nesse prazo de 30 dias. Após os 30 dias, o nosso prognóstico é ausência e erradicação total do vírus. Agora, a produção de células, a recuperação de células leva mais tempo. Células vermelhas levam em média de 60 a 120 dias. E os linfócitos, o CD4, até 6 meses. Então, essa recuperação a gente tem segmentado a cada 30 dias. 30 em 30 dias a gente temos os exames e temos, nesses exames, a recuperação celular após o uso do extrato da mutamba. En su opinión, doctor Paulo, ¿el compuesto se considera una vacuna o un eliminador del virus? ¿Cuál es su opinión? O composto do tanino, da mutamba, é um eliminador de vírus. Ele erradica o vírus. Ele elimina o vírus. Ele faz aquela reação
covalente sigma de complexação entre o tanino e a transitase reversa, tanto no lado, na parte físico-química estrutural da reação, na parte carbonila e na parte amina, fazendo com que a transitase reversa se torne um precipitado coloidal. A ausência da transitase reversa no vírus faz com que o vírus não transcreva RNA e DNA, ou seja, ele entra em apoptose, ele vence a erradicar total, porque ele não se reproduz. Entonces, en la fase de la transcriptasa, me explico bien si usted me corrige, en la fase de transcriptasa inversa que ocurre en el virus, ahí es donde el tannin realmente ataca para eliminarlo. Sí, exactamente. ¿Cuáles los resultados obtenidos con los testes y los retestes in vitro? Si nos puede comentar así en breve, com el HIV-1. Sim, a gente fizemos um teste in vitro há 2 anos com inibição de 30%. Logo após a gente fez um reteste com a purificação do extrato na parte butanólica, que é a parte que faz efeito. Nesse reteste nós conseguimos uma inibição de 100% sem citotoxicidade, ou seja, o tanino ele inibe o vírus HIV dentro dos linfócitos e os linfócitos continuam vivos, ou seja, a gente consegue erradicar o vírus e os linfócitos continuam vivos, sem apresentar toxicidade para a célula. ¿Cuándo fue que usted, junto a su equipo de investigación, el equipo de investigación que usted maneja, anuncian formalmente el proyecto MGU? Me dijo que fue el 2011, ¿no? Pero, Sim, foi na Pastoral da AIDS, dia 23 de outubro de 2011, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. ¿Cuál ha sido la reacción de los médicos y colegas de su medio ante la noticia del descubrimiento? Sim, a reação foi excelente, porque a gente trabalha com resultados, né, Fabrício? Os resultados que nós obtivemos com esses pacientes, os próprios médicos, inclusive colegas meus, né, viram esses resultados evidentemente, com ganho de peso, com carga viral indetectável, CD4 normal. Então eles acharam uma maravilha, né, esse acontecimento. ¿De qué entidades ha tenido un apoyo favorable en su investigación científica? ¿O con quiénes ha trabajado? Si podemos dar un listado pequeño de las entidades principales con las que ha trabajado. Sim, a gente tem um apoio da Pastoral da AIDS, né, no Brasil, que é uma entidade da Igreja Católica, neste projeto. A gente tem um apoio da faculdade, na qual a gente cursou o curso de medicina, que é o TEPAC. A gente tem um apoio do Dr. Amilcar Tanuri, que foi quem fez quem fez o teste in vitro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Laboratório Keolab, através do Dr. Luiz Pianoski. A gente tem o apoio, né, das ONGs e de mais de 1.500 ativistas no mundo, e de várias entidades e ONGs no mundo, tanto na Europa como nas Américas, y na Oceanía y también até Oriente Medio. Sí, me comentaba extra cámara también que usted tenía había tenido el apoyo de la Universidad de Río de Janeiro, ¿no? En el departamento de genética para los análisis. Sim, é porque foi lá que foi feito o teste, o reteste. Como a gente tem na comprovação, né, do Dr. Amilcar Tanuri, né, ele trabalha lá. Foi feito lá esse teste. ¿Se han contactado con usted algún funcionario a nivel internacional o de gobiernos para ayudarle en el proyecto, para colaborarle en este proyecto revolucionario de cura del HIV? ¿Actualmente e inicialmente hay algún contacto que ha tenido con alguna organización o todavía no? A gente teve alguns contatos, mas eles estão esperando o desenrolar do projeto, ou seja, os testes em animais, né, com inoculação em animais, com laudos em animais de cura. Mas até o momento a gente não conseguimos o apoio financeiro para terminar pelo menos essa fase em animais aqui no Brasil. Ou seja, todas as ONGs, entidades estão esperando, e eu também estou esperando. Então a gente está esperando o apoio, né, de entidades ou do próprio governo, para tentar fazer esse projeto até em animais, para a gente passar da fase animais para a próxima fase.
né? Pré-clínica e clínica, que é um estudo randomizado. ¿Qué les dice usted a estos organismos mundiales, tanto como OMS, OPS y organismos e instituciones médicas en el mundo, para que puedan usted colaborarle? ¿Cuál es su opinión en este caso? ¿Qué les dice usted? Sim, se a gente conseguir o apoio dessas entidades, a gente vai receber e trabalhar em equipe, né? A gente vai fazer uma corporação, esse trabalho, né? E para terminar em prol de quem está precisando. E quem está precisando está esperando esse medicamento ser industrializado, está esperando esse medicamento ser comprovado. Agora, a luta é grande, porque a gente está lutando contra um poderio econômico muito alto. E o poderio econômico quer que continue como está. E a gente quer mudar. Mudar para quê? Para melhor. Porque hoje em dia, o tratamento, mesmo sendo coadjuvante, com os ARVs, ou quem não usa ainda, não tem indicação ainda de usar o coquetel, não havendo contraindicações e efeitos colaterais, a gente fez todos os... E a gente não observamos nenhuma hepatotoxicidade e nenhum efeito colateral em si. E a gente está esperando que esse apoio aumente, né? É por isso que a gente está divulgando esse projeto a cada dia e tendo o apoio de todos os ativistas do mundo. Claro, son millones de personas las que están esperando una noticia buena y pensar que organizaciones grandes como OMS o OPS no favorezcan estos proyectos de investigación es algo que dá a la gente, ganas de... Porque a gente tem um teste e um reteste. Isso aí é científico, né? Isso aí é uma evidência científica que já é aceita, né? É aceita, só que eles não apoiam em termos de conclusão financeira do projeto, né? Eles acreditam, vê os testes e retestes, inclusive a gente tem esse teste... Tem um teste na Sled Sherry, que é o site, a gente coloca artigo. E a visualizações lá está muito alta. Mas mesmo assim a gente ainda não conseguia esse apoio, tanto do governo do Brasil ou de outros governos, em termos de concretização do projeto. Después de 3 años de lucha, últimamente que ha tenido usted junto a su equipo Mutamba, y los resultados favorables obtenidos, ¿cómo ve el proyecto para este futuro? ¿Cómo ve el proyecto? Fabrício, com os resultados que nós temos favoráveis, o teste, o reteste e o uso, né, dessa forma natural e empírica por diversos pacientes, sendo coadjuvante ao tratamento dos TARVs, a gente visualiza o futuro um prognóstico excelente, porque nós temos os indícios e o prognóstico de cura. Agora, quando houver essa comprovação científica, né, num estudo randomizado, a gente vai verificar e ver que a gente fez um trabalho muito bom e que Deus sempre ajudou a gente. A gente vai ver a felicidade nas faces de várias pessoas de todo mundo. A gente vê assim o futuro. Entiendo. ¿Cómo está haciendo actualmente el proyecto Mutamba MSU para presentar todos los casos clínicos de cura de HIV/AIDS ante la comunidad internacional? ¿Cómo lo está organizando? ¿Cómo está haciendo usted este proceso? A gente está em fase de construção de um artigo. Esse artigo a gente quer introduzir nele os casos clínicos já de melhora já do uso do extrato. A gente está querendo publicar esse artigo em Paris, né? E agora a gente iniciou o estudo clínico, uma descrição, né, desses 2 casos, e a gente quer publicar tanto lá como aqui no Brasil também. E a gente quer fazer essa publicação até o dia 1º de janeiro, de dezembro, 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? ¿Qué le solicitaría usted como jefe de proyecto, investigador científico, a la comunidad internacional que ahora le está viendo a todo el mundo, en este caso ahora especialmente la comunidad internacional de habla hispana a nivel mundial? ¿Qué les solicita actualmente?
A gente pede o apoio e a cooperação e que façam jus à nossa causa, que vista a camisa do projeto, que lute com a gente e que solicite ao governo do Brasil ou outros governos a continuação desse projeto para que no futuro a gente tenha resultados e com todas as pessoas do mundo que venham a ter acesso, né, a esse extrato. Eu solicito que os governos e as instituições ligadas à causa AIDS, né, que pesquisa, que luta contra essa enfermidade, que já, né, fez com que faleceram milhões de pessoas, eu peço a eles que juntem-se a nós nessa luta para a gente concretizar o projeto. ¿Se animaría usted a trabajar directamente con algún gobierno o institución global para curar a mayor cantidad de afectados si es que alguna potencia extranjera, en este caso algún gobierno internacional, se contacte directamente con usted para organizar algún tipo de proyecto a nivel nacional en su país o localidad y empezar el proyecto de una vez para sanar a la mayor cantidad de personas? Sim, eu tenho o maior interesse e eu aceito. Se tiver alguma proposta, algum convite, lógico que a gente aceita. Porque o que a gente está pensando é no término do projeto, né? E nas pessoas que serão beneficiadas. Eu aceito sim. Se tiver essa proposta, eu aceito. Gracias, doctor. Sus últimas palabras, por favor, para despedida y para este proyecto y para que pueda seguir adelante en... Sim, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por a gente estar nesse projeto. Eu quero agradecer ao meu avô, à minha mãe. Eu quero agradecer o apoio das ONGs, das entidades e de vocês, da CENIC, de você, Fabrício, que está ajudando a gente. E eu quero dizer que esse projeto é um projeto humanitário, é um projeto que busca ajudar, como nós estamos ajudando milhares de pessoas já aqui no Brasil e fora do Brasil. E eu quero pedir que quem puder nos apoiar e nos ajudar, a gente está com os braços abertos para a gente fazer uma cooperação nacional e internacional em prol dessa causa e dessa luta, que é erradicar o vírus HIV, através do projeto Mutamba contra a AIDS. Muchas gracias, doctor Paulo Gubella.